Muito bom dia, agronegócio, boa semana. Hoje é segunda-feira, 17 de junho de 2024, são 8 horas 5 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, que começa agora. São preços, notícias, entrevistas, as informações que você precisa para começar o seu dia, sua semana bem informados. Estamos no ar pelo noticiasagricolas.com.br, pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, pela Rádio Agro Hoje e também pela TV Climatempo. Então sejam todos bem-vindos. Aqui começamos os nossos trabalhos e claro que na edição de hoje vamos falar sobre o novo nome que foi direcionado ali para a Secretaria de Política Agrícola após a exoneração de Neri Geller, que deverá inclusive ser ouvido pela Comissão de Agricultura, bem como o ministro Carlos Fávaro sobre os escândalos no leilão de arroz. Vamos falar ainda sobre uma microexplosão, um fenômeno climático que aconteceu em São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, causando severos estragos. Vamos falar ainda sobre uma nova redução no calado do Porto no Porto de Rio Grande e também sobre o mercado de milho, que promete aí algumas emoções para essa semana. E no nosso quadro de entrevistas nós vamos receber o professor da ISPM, especialista em economia internacional e geopolítica, o professor Leonardo Trevisan, que vai nos falar sobre como essas eleições no Parlamento Europeu da última semana continuam repercutindo na Europa e, claro, como isso impacta diretamente o agronegócio por lá e por aqui, uma vez que nós temos ali, recentemente tendo acontecido, inúmeros e enormes protestos entre os agricultores europeus. Então tudo isso e muito mais aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Vamos às bolsas, vamos ver como é que os mercados estão se comportando nesta segunda-feira. Eu já lhes adianto que hoje é um dia negativo para as commodities caem de forma generalizada nesta segunda-feira. A soja perde mais de 1%, tem 1,1% de queda para 11 dólares e 66 centes por bushel no contrato julho. O milho vai a 4 dólares e 45, caindo 0,9%. O trigo ainda mais agressiva sua baixa, 2,7% para 5 dólares e 95 centes por bushel. Caem ainda os derivados de soja, o óleo 1,08% de baixa para 43 centes mais 21 por libra-peso. O farelo de soja 364 dólares e 90 centes por tonelada curta, 1% de queda na manhã desta segunda-feira. Agora vamos checar a bolsa de Nova York, onde apenas o café sobe 0,9%, aviso que subia mais forte, já perdeu um pouquinho de força, 0,9% de alta, então o mercado de café também sentindo essa queda generalizada das commodities, devolvendo um pouquinho das altas, 2 dólares e 26 mais 40 por libra-peso. O açúcar, 2,2 de baixa para 19 centes por libra-peso, o algodão cai 2,2%, também na manhã desta segunda-feira vai a 70 centes mais 58 por libra-peso. O petróleo, até há pouco trabalhava também em território negativo, passa a ter certa estabilidade, mas ainda em campo negativo no Brent, que tem 82 dólares e 62 centavos, acabou de zerar sua variação o Brent, na verdade. E o WTI passou a subir 0,01%, 78 dólares e 6 centavos por barril. Lembrando que o Brent é a principal referência do mercado, é o que reflete o quadro global de oferta e demanda. O gás natural caindo 2,5%, o ouro 0,6% de baixa, a prata 0,5% de queda, o cobre 1,6% de perda e o dólar index nesse ínterim sobe e vai a 105.157 pontos. Nesta semana, ou a semana começa com bastante atenção ao macro cenário, a novos dados da economia norte-americana que serão divulgados nos próximos dias e também com atenções voltadas às declarações que deverão vir de autoridades do Federal Reserve, em especial o Sr. Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central norte-americano. E também nessa quarta-feira teremos uma nova reunião ou um novo anúncio das decisões do Copom, Comitê de Política Monetária, para a taxa básica de juros brasileira, a Selic. E ontem o mercado já trabalhava com uma análise de que, de fato, não se espera um novo corte para a Selic para esta semana, para a reunião que acontece nesta semana. Então, essa semana é semana de super quarta. Na quarta-feira o mercado vai receber uma série de dados, uma série de informações que vão ali direcionar os seus futuros. Em especial, chamo a atenção a você para o dólar, né? O dólar que, frente ao real, tem tido uma expressiva alta. O real é uma das moedas que pior desempenhou frente à moeda brasileira,
frente à moeda americana em 2024, bem como o desempenho da Bolsa Brasileira, da Bovespa, né? Então, a nossa moeda, a nossa bolsa tiveram um dos piores desempenhos em 2024, em especial nesta análise mais ampla, mais globalizada. Na última sexta-feira, o dólar, o índice Petax, né, fechou a R$ 5,38, com uma alta de 0,3%. Vejamos como os negócios retomam agora às 9 horas da manhã, horário de Brasília. São 8 horas e 10 minutos pelo horário oficial de Brasília. Checamos os mercados, os preços. Vamos checar agora as nossas notícias da manhã. Bom, a primeira informação bastante importante desta manhã de segunda-feira é a nomeação do novo secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, depois da exoneração de Neri Geller em função das suspeitas ali em torno do leilão de arroz, inclusive com participantes do leilão tendo relação com o ex-secretário. Foi nomeado, portanto, o governo federal nomeou o Wilson Vaz de Araújo para exercer o cargo de secretário adjunto da Secretaria de Política Agrícola do MAPA, então, após a saída de Neri Geller. Para assumir o posto, Araújo deixa a diretoria do Departamento de Política de Financiamento ao Setor Agropecuário da SPA, que é a Secretaria de Política Agrícola. A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na noite de sexta-feira, dia 14 de junho. Servidor da Conab, cedido à pasta agropecuária há anos, o novo secretário já havia ocupado essa posição no Ministério no ano passado, enquanto Geller não era oficializado no cargo. E ele não era oficializado no cargo porque ele respondia a um processo, né? O ex-deputado Neri Geller teve o seu mandato cassado, né? Não podemos esquecer. Então, quando Geller não podia ainda assumir, né, a SPA, Secretaria de Política Agrícola, Wilson Vaz de Araújo já havia adotado esse cargo, né, já havia sido nomeado para essa secretaria adjunta. Isso é extremamente importante porque é um conhecedor do Ministério da Agricultura, é um conhecedor da Conab, é um conhecedor em especial das condições do Plano Safra que deverão ser divulgadas na próxima semana. A saída de Neri Geller, ela só intensifica a crise no Ministério da Agricultura nesse momento, essa crise em torno desses leilões de arroz que foi ganhando uma proporção cada vez maior, porque estamos em vésperas de Plano Safra, uma data que ventila entre os veículos de comunicação, nas conversas de corredores em Brasília, é 26 de junho. Essa data não foi oficializada pelo Ministério da Agricultura e nem pela Frente Parlamentar da Agropecuária, que trata desse assunto muito de perto e é pauta central da FPA, inclusive nesta semana. Na última sexta-feira, o Bom Dia Agronegócio recebeu o deputado Arnaldo Jardim, que é vice-presidente da FPA, falou sobre isso e falou, cara, não temos essa data ainda oficializada, mas sabemos que o Plano Safra e a regulamentação da reforma tributária são as duas pautas centrais e prioritárias da FPA para esta semana que se inicia hoje. Amanhã tem reunião ao almoço da FPA, deveremos ter mais detalhes. Bom, a saída de Geller foi anunciada nesta semana pelo ministro da Agricultura, informando que o então secretário havia pedido demissão. No entanto, Geller afirmou que negou, né, afirma ter negado, ter pedido exoneração, porque ele diz que recebeu o seu pedido de exoneração, trazendo ali que teria sido ele mesmo pedido, né? E Geller afirma, não pedi demissão, não pedi demissão. Falou isso diversas vezes, né, repetidas vezes, em repetidas entrevistas que deu à imprensa brasileira. Enfim, e afirma ainda que desde que foi exonerado, ainda não recebeu nenhuma ligação, nenhuma comunicação do ministro Carlos Fávaro. Para fecharmos esse assunto, é preciso lembrar que amanhã, né, dia 18, o ex-secretário Neri Geller deverá ser ouvido na Comissão de Agricultura dos Deputados, da Câmara dos Deputados, melhor dizendo, e também o ministro Carlos Fávaro, né? As datas estão sendo ali alinhadas, mas a comissão aprovou este convite, então estarão presentes o ministro da Agricultura e o ex-secretário de Política Agrícola. Está sendo feito também já aprovados os convites para o ministro do Desenvolvimento Agrário, o Sr. Paulo Teixeira, e também o ministro da Fazenda, o Sr. Fernando Haddad. Então, todos deverão prestar esclarecimentos sobre esse escândalo que virou o leilão de arroz, nessa explosão que foi registrada ali na alta cúpula do governo federal, em especial no Ministério da Agricultura, resvalando em uma série de outras pastas. Então, eles deverão ser ouvidos pela Comissão de Agricultura. O presidente Evair Mello,
O deputado Evair de Mello, presidente da Comissão de Agricultura, recém-possado, rapidamente aprovou, né, este convite. Esse pleito chegou imediatamente à sua mesa, tal logo foram as suspeitas foram ali levantadas sobre essa questão do leilão. Aprovou-se o convite, portanto, entre os deputados e os parlamentares não, os representantes do Poder Executivo deverão ser ouvidos, portanto, nesta semana. Vejamos quais são os esclarecimentos e as explicações que eles deverão prestar aí nesses próximos dias, portanto, e vejamos também como vai ser o trabalho de Wilson Vaz de Araújo, que pega uma peleia forte aí pela frente, já que vai ter que, né, dar conta de entregar esse plano safra aí nas próximas semanas, junto do ministro Carlos Fávaro. 8h15 pelo horário oficial de Brasília. Nesta nossa segunda notícia de segunda-feira, né, nessa nossa segunda manchete, as informações são bastante difíceis porque, mais uma vez, o Rio Grande do Sul sofrendo com as adversidades climáticas de forma muito severa e agressiva. Um fenômeno climático conhecido como microexplosão, que é quando várias tempestades acontecem ao mesmo tempo, com uma intensidade de descargas elétricas muito fortes, também acontece, e muita água ali na base dessa tempestade chega a uma região, causando então esse fenômeno climático microexplosão, atingiu o município de São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul. As imagens são bastante expressivas a você que nos ouve apenas pela rádio Agro Hoje. As imagens que vocês acompanham são da sede da Copa Trigo, que é uma das principais cooperativas agropecuárias da região, do município. O incidente ocorreu no último sábado, dia 15 de junho, atingiu 1.200 casas, além de postos de saúde, prédios públicos e comércios locais, segundo a Defesa Civil. A sede da Copa Trigo foi uma das mais afetadas no local. Então, vocês, além de fotos, vocês estão acompanhando também um vídeo. As instalações da Cooperativa Tritícola Regional São Luizense, a Copa Trigo, onde havia armazéns, um supermercado, o centro agropecuário e a sede administrativa da cooperativa, foram duramente afetadas. É possível perceber que os estragos foram muito grandes e pela cidade as imagens que se tem do município também foram bastante agressivos. Então, claro, né, os prejuízos estão sendo ainda levantados, né, os estragos estão sendo avaliados e a imprensa, o presidente da Copa Trigo, o senhor Paulo Pires, garantiu que as equipes estão trabalhando para reparar os danos e viabilizar a retomada das atividades. Ele disse, abre aspas, foi um tornado de proporções inimagináveis na área onde temos nosso armazém, o primeiro da cooperativa. Infelizmente aconteceu, desastres nessa proporção não são comuns nesta região, mas estamos administrando para que a estrutura da Copa Trigo esteja funcionando em normalidade em breve. Ao menos as perdas são só materiais, ninguém se machucou, graças a Deus, né? Porque o Rio Grande do Sul já passa por coisas demais, ainda bem que os danos foram só materiais, serão recuperados com o trabalho dessa gente forte, resiliente, corajosa do Rio Grande do Sul, como já, né, passou um mês de maio para marcar na história e marcar a coragem do povo gaúcho, não vai ser diferente dessa vez. Com mais de 70 anos de história, a Copa Trigo tem uma área de atuação que engloba 300 mil hectares em 13 municípios diferentes, onde possui unidades de recebimentos de grãos, centros industriais, laboratórios e comércios próprios. A cooperativa busca auxiliar no desenvolvimento agrícola da região a partir da difusão de tecnologia, fornecimento de insumos, recebimento e comercialização de produtos com os seus 7.000 cooperados. Então, nós seguimos acompanhando este caso desta microexplosão e, claro, te trazendo ao longo do dia mais informações sobre essas perdas. Nós continuamos a buscar também mais detalhes, porque o Rio Grande do Sul estava ali voltando, né, a certa normalidade, tentando retomar as suas atividades em uma situação ainda bastante difícil. Essa microexplosão aconteceu perto de 22h30, né, horário de Brasília, horário local. A Defesa Civil do Estado deslocou, claro, uma equipe até a cidade no início da madrugada de domingo para apoiar a administração municipal. Então, foi isso, né? Foram essas adversidades climáticas
que são impossíveis de se controlar e acaba que não tem como, né? E a Defesa Civil, na verdade, fez uma atualização afirmando que uma pessoa se feriu enquanto tentava colocar lonas em sua residência. Não há mais informações detalhadas sobre o ocorrido, mas parece que essa pessoa tá bem. Realmente ela sofreu alguns ferimentos, mas parece estar bem. A Prefeitura Municipal do município de São Luís Gonzaga emitiu um novo decreto de emergência após essa tempestade. Isso, inclusive, é ferramenta também, né? Sempre que são decretados estados como esse, acabam sendo uma ferramenta para que o município possa ter acesso a crédito, para que o município possa ter outras maneiras de chegar ali a recursos para se reconstruir. Então, isso é bastante importante que aconteça. O decreto de emergência, ele faz parte desse processo, né? Então, como eu disse, é importante que isso seja feito rapidamente para que aconteça isso. A Joseana Mattioni Curilo, ela comenta aqui conosco, sou de São Luís Gonzaga, muito triste ver a nossa cooperativa, a base da nossa economia, destruída. Josiana, nossa solidariedade a você, a todo o povo de São Luís Gonzaga, mas vocês vão se reconstruir, né? Já passaram outras situações e se levantaram, assim vai acontecer novamente, né? Nós sabemos que, né, literalmente o copo do gaúcho está completamente cheio, qualquer gotinha é uma tempestade, né? Então tudo é bastante difícil. Então, Josiana, obrigada pelo seu comentário, pela sua participação. De novo, toda a nossa solidariedade a vocês do município, a vocês da região, uma atuação em 13 municípios da Copa Trigo. Vão se reerguer, tudo vai voltar à normalidade no seu tempo, vocês vão poder voltar a trabalhar, fazer a economia da região girar novamente, tudo vai ficar bem. Com certeza. Obrigada mais uma vez pelo seu comentário, viu, Josiana? Muito importante. Eu sempre digo que o Bom Dia Agronegócio é um programa feito pela nossa audiência também. É o espaço que nós temos para trocar, é o espaço que nós temos para receber as necessidades de comunicação de vocês. Então, continuem trazendo seus comentários, dizendo de onde falam. É importante sabermos até onde chegam as informações do Bom Dia Agronegócio para que nós possamos continuar aprimorando a nossa comunicação com vocês. 8h22 pelo horário oficial de Brasília. Ainda falando um pouquinho sobre o Rio Grande do Sul, a Portos RS, que é a empresa pública que administra os terminais do estado do Rio Grande do Sul, anunciou mais uma redução no calado do Porto de Rio Grande, o que aumenta a limitação do movimento de cargas no cais. A justificativa é garantir a segurança da navegação em meio às consequências das enchentes que atingiram o estado. O novo calado provisório é de 11,9 metros, o que vai ficar 3 metros, quase 3 metros abaixo do estabelecido depois da etapa mais recente de dragagem, que é de 14,2 metros. Em nota, a autoridade portuária informou que ainda há uma grande quantidade de detritos e sedimentos carregados pelas águas no curto do lago Guaíba até o mar, provocando um assoreamento do canal externo. E a Portos RS diz ainda, abre aspas, reiteramos a imprevisibilidade das consequências deste evento, assim como a urgência e a alta relevância da retomada das operações a pleno. Estamos empenhados em retomar a normalidade o mais rápido possível, sempre priorizando a segurança da navegação, fecha aspas, para a Portos RS, que em seu site informa que está com 7 navios atracados. Outros 3 estão fundeados, aguardando o momento de atracar, e mais 74 são esperados no terminal portuário. Das embarcações previstas no line-up, 32 são graneleiras, de acordo com o informe da autoridade portuária. A situação do Porto de Rio Grande e os efeitos sobre o escoamento da safra é acompanhada com atenção por agentes do mercado, especialistas e operadores logísticos. As operações do terminal não chegaram a ser paralisadas, diferente, por exemplo, do Porto de Porto Alegre, né? Pelotas também teve uma paralisação, salvo engano. Agora, Rio Grande continuou funcionando, não a pleno, mas continuou funcionando, né? As operações não chegaram a ser paralisadas em função das enchentes, mas diante das limitações de carga e descarga, existe a possibilidade de deslocamento de rotas para outros estados. O que isso acarreta, principalmente? Um maior custo logístico, né? Esses desvios de rotas, eles não são uma voltinha no quarteirão, então a intensificação dos custos logísticos, ela
ela vai acontecer inevitavelmente. A parte dessa movimentação deverá ser, segundo especialistas, direcionada a Santa Catarina, aos terminais de Santa Catarina. E o seu João Birkan, que é do Sim Consult, ele diz o seguinte: é uma notícia bem ruim, ou vai ter que pagar frete morto quando a reserva na embarcação é paga, mas o espaço não é usado em sua totalidade. Por quê? Porque, além de tudo, as embarcações elas têm de ir com menos volume, né, para o seu destino, para sua rota. Então, elas não vão totalmente preenchidas como poderiam ser caso o calado estivesse normal. Então, elas terão ali essa situação. Então, você paga o mesmo frete, provavelmente, e o navio vai com menos carga, né? O que aumenta o custo da exportação ou vai aumentar o custo da logística para levar essa soja ou outros produtos para Santa Catarina. De qualquer forma, qualquer uma das opções significa redução de ganhos para o produtor gaúcho. Bom, estamos acompanhando. Os preços nos portos brasileiros da soja estão ali entre R$ 140 e R$ 142 reais. Isso vai depender naturalmente, né, do que vai ficar para o produtor dessas distâncias de onde ele está, do produtor gaúcho, de quanto ele vai comercializar dessa soja, e o que ele vai receber ali, se a gente pensar num porto de Rio Grande, uma soja a R$ 141 reais, descontando ali para o interior, aí na região das Missões, por exemplo, a gente vai ver algo como R$ 134 reais. Então, nós estamos num momento já de margens estranguladas, e esse aumento de custo logístico para um produtor que, inclusive, perdeu muito da sua soja, perdeu muito da qualidade e já vai ser descontado nessa situação, ter um aumento de frete realmente complica ainda mais a sua situação de rentabilidade. 8h26 pelo horário oficial de Brasília. Um outro mercado que promete chamar a atenção essa semana é o mercado de milho, uma vez que, segundo as informações da Brandalize Consulting, os compradores nos portos deverão voltar a se posicionar. Claro, dá uma aquecida mais nos negócios, puxando um pouquinho os preços para cima. Nesta segunda-feira, inclusive, o CPEA trouxe uma análise sobre os preços do milho, apontando que os preços na última semana já subiram nos portos, mas seguem enfraquecidos no interior. Veja só, os preços de milho nos portos voltaram a subir na última semana. Segundo pesquisadores do CPEA, o impulso veio dos avanços nas cotações internacionais que elevam a paridade de exportação nos prêmios e no dólar, além do aquecimento da demanda. No entanto, as altas nos portos não foram repassadas ao interior e os preços regionais seguiram enfraquecidos, refletindo o avanço das colheitas de primeira e segunda safra, então ainda tem algumas regiões terminando a colheita da primeira safra de milho, além da baixa demanda. Segundo pesquisadores do CPEA, outro fator que reforçou a pressão sobre as cotações na última semana foi a divulgação de reajustes positivos na estimativa de produção brasileira na safra 23-24. A Conab aumentou o seu número de produção de milho, né? Então, no agregado, entre safra, segunda safra e terceira safra, onde pode ser produzida, a produção nacional deverá alcançar 114,14 milhões de toneladas contra o estimado em maio de 111,6 milhões. Ainda assim, caso esses 114,14 milhões de toneladas se confirmem, nós falamos de uma produção 13,5% menor do que a 2022-23 para a safra 23-24. Então, por isso, segundo as informações de Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting, o mercado do milho nessa nova semana seguirá olhando para a colheita da safrinha, que deve ganhar ritmo forte, porque o clima quente e seco pelo qual passam as regiões principais de produção ajudam a maturação das lavouras e assim chegando ao ponto da colheita. Agora, com a expectativa que o ritmo de entregas aumente e até venham mais ofertas de produtores buscando caixa para quitar dívidas, dessa forma o apelo é maior para o número de negócios efetivados. Então, a comercialização de milho deve ganhar um pouquinho mais de tração nesses próximos dias, nessas próximas semanas, com os compradores devendo vir dos portos com mais interesse para completar navios que estão chegando e para novos que devem ser nomeados para setembro em diante, até podendo pagar um pouco melhor nos níveis dos portos, que seguirão atrativos e dando suporte aos indicativos internos. Agora, com patamares acima dos R$ 60 nos portos e ambiente para melhorar esse nível, temos milho de boa qualidade e espaço para que os prêmios também melhorem em setembro
e de setembro para frente, o que deverá garantir também uma melhora, portanto, dos negócios. Então, temos boas perspectivas para esta semana para o mercado de milho. Nós sabemos que a comercialização de milho ela ganha um pouquinho mais de força mesmo no segundo semestre, né? É tradicional que o primeiro semestre seja de portos dedicados à exportação de soja e tudo mais, e agora eles começam a disputar um pouquinho de espaço ali nos terminais, mas nós deveremos ver uma troca nesse programa de exportações, né? Mais milho sendo exportado, um pouquinho menos de soja, como todo ano acontece. Isso é o que vai mudar a dinâmica do mercado, a dinâmica dos preços? Talvez ainda não, mas exige atenção e contas da sua parte para saber se é momento de participar dessas boas oportunidades que o mercado deve oferecer. 8h30, pelo horário oficial de Brasília. Agora, se uma notícia, né, para a gente equilibrar aqui um pouquinho, se temos aí perspectivas melhores para preços de milho, para negócios avançando, melhora nos portos, nos prêmios, de outro lado, o brasileiro continua a sentir de alguma forma mais altas no seu custo de vida. Segundo as informações que partem também dos especialistas e do governo, que já informou, gasolina e diesel terão seus preços reajustados nesta semana. O governo federal anunciou um aumento nos preços dos combustíveis, como adivinhem só, parte para compensar a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, além de pequenos municípios, visando também beneficiar essas cidades menores. A partir dessa semana, os consumidores devem se preparar para um acréscimo de 7% no valor da gasolina, 7%. E 4% no diesel, conforme detalhado por Álvaro Noira. Essa medida, embora vise o equilíbrio das contas públicas, suscita preocupações quanto ao seu impacto direto no orçamento dos consumidores, como eu pontuei no início, evidenciando um cenário de desafios econômicos iminentes. Com a implementação do aumento de impostos sobre o setor de combustíveis, a partir do dia 20 de julho, estima-se um impacto financeiro negativo na ordem de 10 bilhões de reais. É isso mesmo. Esse cenário alarmante motivou discussões entre o presidente Lula, o ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, e a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, que já deixou bastante claro que vai limitar ali as intervenções do governo na sua gestão. Né? Ela já deixou bastante claro que ela está, inclusive, em busca de alternativas para mitigar os efeitos dessa medida. E a única alternativa para isso seria o governo começar a cortar contas. E em nenhum momento, nós vemos a equipe econômica deste governo falar em enxugamento de contas públicas. Em nenhum momento. A gente não consegue receber uma notícia dessa do ministro Fernando Haddad. Impressionante, né? Então, nós continuaremos a pagar e eles continuarão a gastar. A preocupação do governo se intensifica ao lembrar-se das recentes divergências sobre a política de preços da Petrobras, que já haviam resultado na saída de Jean Paul Prats da presidência da estatal, antecessor, portanto, de Magda Chambriard. Bom, senhoras e senhores, seguimos aqui né, com essas informações chegando e também com a nossa audiência participando. E olha só, o Márcio de Paula Silva, bom dia a todos, aqui na região do Vale do Araguaia, Mato Grosso, colhendo milho e algodão, coisa boa, hein? E assim nós vamos juntos. O Valdinei fala conosco de Ourinhos, São Paulo. Temos também o Regis Garcia de Boiadeiro, Regis de Ituiutaba, Minas Gerais. Bom dia também para o Jonathan Freitas. O Márcio de Paula diz assim: colheita do milho com bom ritmo, produtividade de 150 sacas por hectare, colheita do algodão se iniciando. É uma bela produtividade, 150 sacas por hectare, depois de tudo que passou o Mato Grosso, né, Márcio? Coisa boa, boa notícia. A Lilian Henke nos traz uma informação importante, ó. Bom dia, chegou a esperada chuva para a germinação do trigo. Graças a Deus, né, Lilian? A Lilian fala conosco de Panambi, no Rio Grande do Sul. Bom dia também para Iranei Bueno, que diz assim: bom dia, Carlinha, o que me diz do mercado de açúcar? Iranei, o mercado de açúcar ele está num momento realmente de transição, de entender os dados sobre a safra brasileira e como essa oferta
nacional, né, como a nossa oferta vai continuar impactando o mercado. Você viu que hoje é um dia, como eu falei, de queda generalizada para as commodities, não é diferente para o açúcar. Nós temos baixas ainda nos preços do açúcar e o mercado vem pressionado, vem perdendo patamares importantes na Bolsa de Nova York, e nós temos um peso também determinante para esse mercado, já que somos os maiores exportadores globais. Então, a nossa nova safra se desenhando por aqui vai trazendo essa perspectiva. Agora, essas baixas de hoje, elas estão também atreladas a uma baixa, como a gente já pontuou mais cedo, do petróleo. Depois o petróleo virou, mas vem pressionando essa aversão ao risco, e hoje os preços cedem mais de 2% na Bolsa de Nova York. As perdas em Nova York variam de 2,2% a 2,5%, e essa pressão tende, segundo os especialistas, ainda a continuar. O mercado segue trabalhando ali na ordem de 18,5 a 19 cents por libra-peso na Bolsa de Nova York, certo? 8 horas e 35 minutos pelo horário oficial de Brasília, e nós continuamos a trazer informações importantes do campo jurídico, né, da situação das recuperações judiciais no agronegócio. É importante que se lembre sempre, é uma ferramenta, está disponível no mercado. Ela não pode nem ser banalizada e nem ser esquecida. Ela tem que ser usada com moderação, serenidade e principalmente os entendimentos destes processos. É isso que nos explica agora o Dr. Leandro Marmo no quadro No Campo da Lei. Estão criminalizando os produtores rurais que estão entrando com recuperação judicial no agronegócio. Estão culpando eles pelo aumento do custo do crédito rural no Brasil. Estão responsabilizando eles pelas empresas do agro que estão quebrando. Muito cuidado com esse discurso. Isso não é real, isso não é verdade. E vou trazer informações aqui para vocês. Nós temos hoje mais de 5 milhões de produtores rurais no Brasil, dos quais mais de 1,5 milhão estão inscritos nos órgãos de proteção ao crédito. Não conseguiram pagar todas as suas dívidas. Desses mais de 1,5 milhão, apenas 120 entraram com recuperação judicial no ano de 2023. Ou seja, menos de 0,002% entraram com a recuperação judicial. Vamos supor que as dívidas no agronegócio brasileiro hoje sejam desse tamanho. Apenas essa pequena fração é que está sendo repactuada através da recuperação judicial. E dessas todas serão pagas com toda certeza. Então não é correto, não é certo jogar nas costas desses poucos que estão lutando, tentando se reestruturar, continuar produzindo e pagar suas dívidas, a responsabilidade pelo aumento do crédito no Brasil. E digo mais, o quanto que essa ferramenta é importante. Nós estamos vendo no ano de 2023, 2024 e veremos 2025, mais de 80% dos produtores rurais não estão tendo faturamento suficiente para honrarem com todas as suas dívidas. E esse produtor, quando bate na porta do banco hoje falando, eu preciso de prazo, eu quero te pagar e vou te pagar, mas eu preciso de prazo. O que esse banco faz? O produtor precisaria de 10 anos. Esse banco oferece para ele apenas 1 ano. Os juros que era de 10% ao ano passa a ser de 20%, 30%, 40%. Esse mesmo produtor, quando entra com a recuperação judicial, o banco chega para ele e oferece 15 anos de prazo para pagar e juros de 6% ao ano. Ora, isso é muito mais adequado e efetivo para que esse produtor consiga honrar com todas as suas obrigações. Essa realidade que estamos vivendo hoje é extremamente complexa e dramática. Dizem que para todo problema complexo há uma resposta simples e errada. A resposta simples que a gente tem hoje no agronegócio para o produtor rural endividado é: venda seus bens e paga sua dívida. Se o produtor faz isso, ele sai da produção, ele deixa de produzir, ele perde a fonte de subsistência, de renda dele, ele deixa de gerar empregos, ele deixa de pagar impostos, ele deixa de gerar divisas para a sociedade, para a cidade, para a economia como um todo, de todo o Brasil, e ele deixa de produzir. Nós recebemos um cliente aqui com a dívida de 80 milhões de reais que estava pensando em suicidar, mas não pensava em entrar com a RJ. Pensou então, a única saída é eu vender a minha fazenda, que vale 100 milhões. Colocou a fazenda à venda, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses e por aí vai, até que teve uma única proposta de 40 milhões e parcelada. Ou seja, ele teria que deixar de ser produtor, deixar de produzir, mandar todos os funcionários embora e ainda não teria dinheiro suficiente para honrar com todas as suas dívidas. Você, produtor rural, não critique o seu vizinho que teve que entrar com a recuperação judicial. Pode ser que você também tenha que recorrer a esse remédio.
pode ser o remédio amargo, desagradável, mas necessário para que você consiga pagar todas as suas dívidas com a sua produção e não com seus bens. Reflita se a recuperação judicial não poderá ser a ferramenta adequada e necessária para que o próximo nome que vai constar na escritura da sua fazenda seja o do seu filho e não do banco. E você que nos acompanha aqui, que acompanha o nosso programa Bom Dia Agronegócio, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Deixe o seu comentário aqui embaixo sobre o que você gostaria de ouvir que nós comentássemos aqui no programa. Muito obrigado. E para você que está chegando agora, essas informações que o Dr. Leandro Marmo compartilhou, já elas estarão disponíveis para você acompanhar e revisitar aqui no Notícias Agrícolas. Toda segunda-feira tem aqui no nosso Bom Dia Agronegócio o quadro No Campo da Lei. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que na última semana repercutiu muito e claro que continua repercutindo, já que nós estamos tratando ali do futuro de economias importantes, de sociedades importantes, porque na semana passada aconteceram eleições do Parlamento Europeu e isso mexe com toda a ordem mundial. E houve um avanço da direita bastante considerável, e é isso que nós vamos entender e principalmente entender os impactos disso para o agronegócio europeu e, claro, para o agronegócio global e brasileiro, no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Quem nos ajuda nessa análise é o professor de Relações Internacionais da ISPM, professor Leonardo Trevisan. Professor, é sempre um grande prazer ter o senhor aqui no Bom Dia Agronegócio. Nossas edições ficam sempre muito mais ricas e robustas quando o senhor está conosco com suas análises. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que nos escutam. Eu que agradeço o convite de vocês. Obrigada, professor. Como é que o senhor avaliou, professor? Primeira pergunta que lhe faço. Esses resultados das eleições do Parlamento Europeu lhe surpreenderam de alguma forma ou era o que já estava previsto para acontecer? Olha, Carla, nós temos dois jeitos de olhar para essa eleição, né? O primeiro jeito de alguma forma, quando você olha para isso, né, são os números. Os números são meio chatos, mas ajudam a gente a entender. O que estava sinalizado nas pesquisas e que, de certa forma, se confirmou, não é? Um domínio de uma posição de centro no Parlamento Europeu. O que isso quer dizer? Né? No Parlamento Europeu tem 720 cadeiras, né? 720 deputados. Desses 720, quando você olha, um miolão do centro manteve. Vamos lá, né? Então, o Partido Popular Europeu. O Partido Popular Europeu é o Partido Popular na Espanha, são os centristas, especialmente na Alemanha, o partido da Ursula von der Leyen, a Democracia Cristã. Esse grupo tinha 185, tem 188 deputados, manteve. A esquerda democrática, que são os socialistas, a esquerda mais democrática, ela tinha aproximadamente 154 e hoje tem 134. Caiu, mas não muito. Os liberais caíram, aquelas posições mais liberais caíram. Eles tinham 104, hoje estão com 73. Porém, quando você soma liberais, socialistas democráticos e o Partido Popular, essa centro-direita, dá exatos, Carla, 399 votos, é a maioria absoluta, mais da metade dos 720. 360, eles têm 399. Então está tranquilo, o centro está aí, provavelmente a Ursula von der Leyen vai ser reeleita. Porém, tem um outro lado. Número é uma coisa, o impacto político é outro. Há um fato que é indiscutível, que é o crescimento de posições mais extremadas, mais radicalizadas, não de centro-direita, na direita radicalizada, que cresceu significativamente, principalmente em dois países, na Itália e na França, mas não só. Eles tiveram avanços, a direita ganhou, ficou com a maioria, mas eles tiveram avanços na Áustria, na Holanda, na Bélgica, tiveram avanços
significativos mais para os países do leste. De alguma forma, a extrema-direita marcou presença. E qual foi o grande impulso da extrema-direita? O medo da imigração e, principalmente, aí é o que mais nos interessa, e principalmente o abandono. De certa forma, a centro-direita não prestou atenção no agronegócio europeu, nas necessidades do agronegócio europeu. Quem prestou atenção nessas necessidades e aí angariou seus votos foi a direita mais extremada. Esses dois pontos precisam ficar claros. Uma coisa é o número, a centro-direita ganhou, outra é o impacto político, que a extrema-direita avançou. Bom, então essa minha contextualização da nossa conversa, ela faz sentido, professor. Esses resultados, eles vão impactar diretamente no coração do agronegócio europeu. Um recado importante foi dado nessas eleições. Ah, não há dúvida. Carla, a palavra exata é essa que você escolheu. Está dado o recado. Entende se quiser. Né? É evidente que se o agronegócio europeu, o sentido. E olha, hein? Quando nós falamos de agronegócio europeu, olha que coisa curiosa. São os interesses deles lá que não são bons para nós. Mas a gente pode conversar sobre isso depois. Mas o ponto central é que o agronegócio falava, não era ouvido e teve impacto político nas eleições. Deu, vamos dizer desta forma, o agronegócio deu o seu troco nas eleições daquilo que não era ouvido. Quais eram as principais reivindicações do agronegócio? A primeira delas, a mais importante delas, era de alguma forma que a burocracia de Bruxelas, como eles gostam de chamar, não é? Aquela regulamentação extremada de Bruxelas, não estava, de alguma forma, sendo conveniente para o agronegócio europeu. Segundo ponto de reclamação muito forte do agronegócio, um apelo das imposições climáticas estavam, de alguma forma, pressionando muito a rentabilidade do agronegócio europeu. Isso é assustador, porque o agronegócio europeu faz pressão sobre o nosso cuidado europeu e, ao mesmo tempo, diz: olha, não queremos para nós. Mas isso é outra história. Mas isso é o que eles pediam. E havia um terceiro pedido muito forte, muito exigente do agronegócio europeu, que era a questão dos impostos, principalmente dos impostos sobre o diesel, e que estavam, de alguma forma, avançando muito. É esse conjunto de reivindicações não atendidas, principalmente no contexto da poderoso agronegócio francês, que provocou o resultado eleitoral que nós vimos no outro domingo. Professor, te chama a atenção a condição das agendas verdes também, que eram sempre um embate ali dos agricultores europeus, dos produtores rurais, dizendo, né, sobre as exigências e tudo mais, mas exigências essas que são duplicadas, triplicadas para os nossos produtores rurais. Eles foram, né, tomaram as ruas, foram até o prédio da União Europeia e também deixaram bastante claro o seu resultado. Essa agenda verde perde certa força ali entre os governos europeus diante desse resultado das eleições? Olha, Carla, você tocou no ponto central, né? Que é o problema da coerência. Né? Do que nós estamos falando? A agenda verde que a Europa, as estruturas dominantes na Europa tanto cobram, né, do nosso agronegócio, não são a que eles pedem no contexto europeu. Né? É como diria minha sábia tia-avó, né? Faço o que eu falo e não o que eu faço. Ora, né? O que é que está acontecendo ali? Né? Quando a gente olha para a agenda verde, eles querem um recuo da agenda verde, eles querem menos proteção ambiental para eles e muito mais para nós. São coisas bem diferentes. Né? Por exemplo, será que o agronegócio europeu aceitaria toda a pressão do famoso EUDR, né? Que é aquele regulamento da União Europeia para produtos livres de desmatamento? Será que eles aceitariam isso no contexto europeu? Na forma como eles pressionam para nós? Porque é evidente, né, que a questão ambiental ela é usada para uma medida protecionista. Eles não querem a concorrência do nosso agronegócio. Isso é indiscutível.
O nosso agronegócio é evidentemente mais produtivo, e com preços melhores, com melhor qualidade, seja onde for, na soja, no milho, e isso assusta. Principalmente no caso francês, assusta a eficiência da nossa indústria láctea. Toda a produção nossa, do queijo do dia a dia, do leite mesmo, é muito mais forte no Brasil do que na França. Muito mais barata. É nesse contexto que a gente tem que entender que eles falam contra a agenda verde lá, mas nos cobram aqui. São duas realidades bem diferentes. Quando nós olhamos todas as estruturas de cobrança do agronegócio para Bruxelas, para a Comissão Europeia, para a Comissão Econômica Europeia, nós olhamos um pedido para que a agenda verde diminua a sua pressão e aumente a pressão para os seus concorrentes. Isso é indiscutível, Carla, sem dúvida nenhuma. Professor, o senhor enxerga um redesenho? A gente tem falado muito sobre isso nos últimos anos, esses redesenhos das ordens mundiais e tudo mais. O senhor enxerga um redesenho do cenário do agribusiness, né? Hoje o agronegócio tão globalizado. O senhor enxerga que não só o resultado das eleições do Parlamento Europeu, nós temos as eleições também presidenciais nos Estados Unidos, que também tem o seu agronegócio competitivo, concorrente direto do Brasil. Esse ano de eleições pode redesenhar também a ordem global do agronegócio, professor? Ah, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, Carla, há uma expressão que estará para frente cada vez mais presente, que é segurança alimentar. Se nós olhamos para um desenho novo, olha que coisa curiosa a tua questão. Se nós olhamos para um xadrez geopolítico novo, em que China é uma potência emergente que ameaça a hegemonia americana com novos fatores, China agregando-se com os BRICS e tudo mais, nós temos que olhar que uma face desse redesenho geopolítico é segurança alimentar. Eu chamo a atenção para o resultado das eleições indianas. A Índia é um grande consumidor, né? Nós estamos falando de 1,45 bilhão de pessoas na Índia. É um grande mercado consumidor e ela tem uma necessidade enorme de segurança alimentar. Os resultados da eleição indiana sinalizaram que uma atitude protecionista se mantém, mesmo com o Modi diminuindo sua força. Não foi aí. Então, de algum modo, a gente olha o exemplo indiano, olha o exemplo chinês e olha principalmente quem você lembrou, os resultados da eleição norte-americana. A eleição norte-americana sinalizam, mesmo com Biden, vamos imaginar que Biden ganhe a eleição, as atitudes protecionistas dos Estados Unidos serão as mesmas. Claro que se Trump ganhar a eleição, elas serão ainda maiores, as atitudes protecionistas. E isso atinge, de certa forma, o nosso agronegócio, que, é claro, vai enfrentar um mundo muito mais, entre duas aspas, fechado, no sentido de proteger mais e proteger principalmente. O primeiro item de proteção, é claro, que é segurança alimentar. Segurança alimentar é mais forte ainda do que energia. Quando a gente olha para este quadro, é evidente que um redesenho geopolítico vai ser bastante significativo para um redesenho efetivo das nossas exportações. Embora nós tenhamos que deixar muito claro o seguinte: o Brasil não perde espaço em exportação. Nós somos, hoje, se olhamos com alguma calma, em 10 produtos principais do agrobusiness, o Brasil está na frente. O Brasil tem posições muito consolidadas e avançando. É resultado direto da eficiência do nosso agronegócio. Eu posso citar números sobre a soja, sobre até cacau. Sobre milho, nós estamos indo para o segundo lugar, nós temos uma eficiência notória em óleo de palma, nós estamos crescendo. E esse crescimento, de alguma forma, incomoda, principalmente o agronegócio europeu. E é interessante, professor, que o senhor já respondeu minha próxima pergunta,
mas ainda assim queria lhe ouvir, porque era isso mesmo que eu queria entender. Portanto, o agronegócio brasileiro encontra um mundo mais, entre aspas, fechado, mas aberto para os nossos produtos, portanto, ou parcialmente, justamente diante da nossa competitividade em termos de preços e também de qualidade. Nós estamos falando de uma soja que tem maior teor de proteína em relação ao nosso principal concorrente, que é a soja americana. Avançamos nas exportações de farelo e óleo, enquanto a Argentina estava ali ainda sob o comando de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, tentando entender para onde ia e acabou de novo sucateando a indústria processadora de soja no país. Quer dizer, nós fomos ocupando alguns gaps que esse mundo mais fechado foi deixando, professor, e fomos consolidando essas posições? Ah, não há dúvida nenhuma, cara. Não há dúvida nenhuma. Você lembrou um dado que eu sempre presto atenção nele: soja. Soja é segurança alimentar básica. Atrás de soja tem proteína animal. Quando nós olhamos para essa referência, nós temos que ver que a produtividade da soja brasileira, eu vou repetir, a produtividade da soja brasileira é 25% maior do que a produtividade da soja americana. Ponto. Quando nós olhamos, e ele é o nosso maior concorrente, sem dúvida nenhuma. Quando nós olhamos para milho, todo o cinturão de milho, o Corn Belt americano, a grande preocupação do Corn Belt americano é o Brasil. Isso é indiscutível. Porque a produtividade aumenta. Você lembrou o caso argentino, que nós substituímos no farelo de soja exatamente a fragilidade momentânea, talvez pela seca, do agronegócio argentino. E assim por diante. A café, Carla. Nós olhamos o café, nós estamos ocupando posições que antes eram café arábica, forte concorrente em café mais sofisticado, o Brasil está avançando. Não há dúvida nenhuma, cara. A vocação das nossas exportações é evidentemente em torno do agro. Isso é indiscutível. É claro que você olha e diz assim, olha, os negócios do petróleo estão subindo. Sim, eles estão subindo. Mas quando você olha para a consolidação das contas, das contas correntes comerciais brasileiras, ela é em cima do agronegócio. Basta a gente olhar, olha que coisa curiosa, basta a gente olhar os números para a União Europeia. A União Europeia, em 2018, nós vendemos 69 bilhões para a União Europeia. Em 2021, nós vendemos 75 bilhões. Em 2022, nós vendemos 95 bilhões. É fácil da gente entender por que eles têm medo, né? Olha o crescimento. Ah, tem petróleo nessa história? Tem petróleo nessa história. Mas olha o restante. Olha a difusão, o fator de difusão do agronegócio brasileiro em expansão. É isso que explica. Quando a gente olha para o protecionismo europeu, nós estamos olhando para um reconhecimento, temos que olhar o protecionismo desse lado. É um reconhecimento de eficiência, não há dúvida nenhuma. E os números são reveladores. Nós exportávamos em 18 69 bi e estamos exportando em 2022 95. E crescendo em 2023, não temos os números consolidados, mas esse dado é fundamental para a gente ter uma ideia exata do porquê do protecionismo, né? Professor, para caminharmos para a conclusão, porque eu sempre falo para o senhor, sempre que o senhor está aqui, se deixar eu vou até meio-dia, né, ouvindo o senhor falar. Agora, como é que o senhor imagina que serão os próximos sinais de alerta aí, nesses meses que seguem para 2024, para o nosso agronegócio? Falamos das eleições norte-americanas, estão previstas para novembro, falamos dos resultados das eleições indianas. O que mais está no seu radar, professor, para a gente deixar o nosso produtor rural bastante alerta, principalmente sobre o seu papel para continuar entregando seus produtos para o planeta, não só para o Brasil? Olha, eu chamaria atenção para o dia 30 de junho e o dia 7 de julho, que são as eleições francesas, né? Não há dúvida nenhuma que as eleições francesas são um sinalizador importante, porque atrás das eleições francesas está a possibilidade ou não, né? A França é o grande veto de um acordo comercial União Europeia-Mercosul, do qual o agronegócio brasileiro tem um interesse bastante definido, né? Mas é evidente, Carla, que o nosso problema está em novembro.
né? É evidente que todas as nossas atenções têm que estar destinadas a se os Estados Unidos terão um protecionismo agressivo ou um protecionismo compreensivo. É essa a diferença entre Biden e Trump. O protecionismo de Trump é um protecionismo agressivo. E ele não poupará o agronegócio brasileiro, ele avançará sobre o agronegócio brasileiro. Isso é indiscutível. É nesse contexto que talvez o que mais preocupa no agronegócio brasileiro seja prestarmos atenção efetiva no perfil do novo governo americano. Ele terá o tom para o mundo todo. Algumas pesquisas demonstram que algumas avaliações demonstram que a composição de um possível governo Trump é uma composição bastante rigorosa em termos protecionistas. Não é só Lighthizer, não é só o novo secretário de Comércio. Outras posições, principalmente no Departamento de Agricultura americano, novos nomes do Departamento de Agricultura americana que estão despontando num possível governo Trump, são nomes bastante protecionistas. É nesse contexto que talvez nós tenhamos que olhar e reforçar as posições da diplomacia brasileira para preservar os nossos interesses. Eu espero que isso seja feito. Professor, é sempre como eu falei, né? É ótimo ouvi-lo, a sua experiência engrandece as nossas edições do Bom Dia Agronegócio. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas, aqui no Bom Dia Agronegócio. Obrigada. Eu é que agradeço mais uma vez o convite de vocês, Carla. Muito obrigado pelas excelentes perguntas e pela boa conversa. Bom dia a todos. Bom dia, ótima semana para o senhor, bom trabalho. Até a próxima, professor. Até a próxima. Senhoras e senhores, o grande e único professor Leonardo Trevisan, é sempre bom trazê-lo, porque é importante que nós tenhamos essa experiência do professor, porque parece muito distante o que acontece, né, com a nossa produção. Aqui, eu tô vendo aqui muitas pessoas hoje conversando entre si aqui no chat, que para mim é engrandecedor, né, mostra que as pessoas estão aqui acompanhando e ao mesmo tempo acompanhando o que estão fazendo seus pares. Isso é muito importante, né? Então vamos direto para o nosso momento Fala Produtor, porque é muito interessante o que está acontecendo aqui. Enquanto a gente está falando aqui sobre as eleições americanas, as eleições indianas, as eleições europeias, né, atenções a eleições na França, como isso impacta o nosso agronegócio. A gente está vendo aqui o pessoal de Amambai, no Mato Grosso do Sul, conversar com o pessoal que está ali no Vale do Araguaia, no Mato Grosso. Quer dizer, é isso que precisa acontecer, né? Então, essa união de informações, essa troca de experiências, ela também acontece aqui no Bom Dia Agronegócio. Então, tenho visto aqui, né, o Antônio estava conversando, acho que com o Thiago, né, o Thiago Rossi e o Antônio e o Fernando Conte, trocando aqui algumas figurinhas, isso é muito bom. O Matheus Barbizan dizendo, Matheus Barbizan de Sinop, Mato Grosso, vendedor de defensivos agrícolas. O Emerson Piloneto de Verê, no Paraná. Temos junto também de nós o Thiago falando sobre a colheita, né, de milho lá no Mato Grosso. O Pablo, em 2022, o Brasil exportou mais de 36 bilhões para os Estados Unidos, foi por aí mesmo. O Vinícius Chambré, produtores necessitam de mais informações, parabéns ao NA, obrigada. Parabéns para vocês também, Vinícius, que estão sempre se informando cada vez mais e melhor, porque isso faz parte da gestão. A informação é insumo determinante para que os seus resultados sejam sempre melhores. É isso que a gente quer garantir para vocês aqui sempre. O Fernando Ribeiro, trigo na região de São Jerônimo da Serra, norte do Paraná, próximo a Londrina, expectativa de média de produtividade. Ele é engenheiro agrônomo da Cocamar. Obrigada, viu, Fernando? Continue mandando as suas informações. O Diego Leal diz assim, como que não cortou verba da saúde, educação e infraestrutura? A pergunta é onde está indo o dinheiro? Outra pergunta pertinente, né, Diego? Se foi cortado, né, para onde foi? Né? Onde foi empregado o recurso? Tá difícil das respostas chegarem de forma clara. Bom dia também para o Fernando Dias de Naviraí, Mato Grosso do Sul, para a Dona Eliana, para o Newton Dalla Vila, fala conosco de Sinop, o seu José Lemos, sou de Paraupebas, a capital do mineral, do ferro. Obrigada, seu José. Bom dia, o Diego fala conosco de Paranaíba. É isso? Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Deixa eu ver se temos mais. O Márcio Campana nos mandando bom dia. E também, acho que dessa forma atendi a todas as nossas mensagens por aqui. Continuem
participando do Bom Dia Agronegócio. Ele é feito principalmente pela nossa audiência, como eu sempre digo, nós estamos aqui todos os dias a partir das 8 horas da manhã para te trazer informação, para te trazer direcionamento, para trazer os destaques daquilo que você precisa saber para começar bem o seu dia e tomar boas decisões ao longo dele. A gente volta a partir de terça-feira, amanhã, 8 horas de Brasília, em ponto. Estamos juntos aqui para a nossa abertura de mercado, para o nosso Bom Dia Agronegócio. Ótima semana para você. Continue acompanhando a programação do Notícias Agrícolas, da TV Climatempo, da Rádio Agro Hoje. Conteúdos de ponta chegando para você ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até amanhã.